assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor. Programa Superação, chegando até você neste momento, neste dia tão abençoado que o Senhor fez para nós. E nós podemos estar aqui respirando com fôlego de vida, debaixo das potentes mãos de Deus. É esse o nosso prazer em estar aqui, porque Ele está conosco. Marli Santini cumprimentando você neste dia. E quem sabe você aí também não amanheceu desta forma. Talvez você amanheceu triste, angustiado, com dificuldades e com problemas. Mas o que nós viemos trazer para você aqui é uma palavra de fé, de esperança, de superação. E eu sei que quando esta palavra chegar até você, onde quer que você esteja, você vai sentir o toque, você vai sentir a unção daquilo que a palavra tem para nós, daquilo que as promessas de Deus têm para nós, porque Ele é aquele que faz todas as coisas acontecer. E nós vamos chegar do outro lado, sabe por quê? Porque é Ele que nos levanta, é Ele que nos conduz. O nosso Deus aqui está nos conduzindo para o melhor que Ele tem para as nossas vidas, as suas promessas. Vamos ouvir mais um pouquinho deste louvor, para que você já possa ir gerando este clima de provisão, este clima de promessa, esse clima de adoração, para que você possa já estar internalizando aí este momento superação na sua vida. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e por mim. Você não nasceu para sofrer. O meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer
Olha só, hein? Vai te arrancar do fundo do poço. Que promessa tremenda. E hoje eu estou aqui com pessoas especiais também, que passaram por momentos de superação. Eu estou aqui também com plateia hoje. Que bênção! Felipe nos ajudando. Obrigada, Felipe. Eu estou aqui também com a Patrícia. Patrícia é uma amada, querida, amiga, que nós nos conhecemos não faz muito tempo, mas que nós já criamos este laço, né? E eu estou aqui com ela hoje. Ela viveu um momento de superação, ela vai estar dando testemunho aqui, mas antes, porém, nós vamos ouvir a apresentação da Patrícia, porque ela também é palestrante. Dentro do momento que ela viveu, o Senhor a levantou para palestrar. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, Marli. É uma alegria estar com você neste dia, poder partilhar um pouco da minha história. E é uma alegria estar com vocês também, que estão nos acompanhando, que possam ouvir um pouco do que aconteceu comigo e que Deus abençoe, que isso chegue na sua vida como uma fonte de esperança e também uma fonte de alegria. Isso mesmo, Patrícia aí teve por alguns anos vivendo momentos, né? E hoje ela vai partilhar aqui um pouco conosco. O esposo está aqui também, né? Hoje nós temos aqui ele apoiando a esposa sempre, né? Nos momentos difíceis. Está aqui também Márcio e está aqui apoiando a esposa. E nós agradecemos também pela sua presença aqui, tá bom? Patrícia, você viveu anos da sua história que não foram fáceis. E eu gostaria, sim, de saber de você. Foi um momento de esperança, de vida, mas também de dor. Sim. Começa com um pouquinho da sua história. Eu vou começar um passo antes, né, de como tudo aconteceu. Eu trabalho na área de comunicação há cerca de 30 anos. E quando o Outubro Rosa chegou no Brasil, em todas as empresas que eu trabalhei, nós buscamos, nesse período da campanha, falar sobre. Só que eu não sou uma especialista da área da saúde. Então, para escrever sobre o Outubro Rosa, eu precisava ler. Então, lia, entendia os processos, né, quais eram os indicativos, os caminhos, e, a partir daí, eu escrevia esses textos a respeito do Outubro Rosa, alertando as pessoas, principalmente a respeito do diagnóstico precoce do câncer de mama. Isso dentro do mês relativo, aí, ao longo de alguns anos. Em determinado dia, eu estava me aprontando para tomar banho e eu percebi uma pequena alteração na mama direita. Era um carocinho muito pequeno, cerca de 1 centímetro, uma área um pouco avermelhada e com um aspecto de casca de laranja. Mas era muito pequeno. E a hora que eu vi aquilo, eu pensei comigo, falei, isso pode ser um câncer. Então, fiz o autoexame naquele momento e, em seguida, já entrei em contato com a minha médica, falando do que eu havia visto, daquilo que eu pensava que poderia ser, e imediatamente ela fez os pedidos de exames, vários, diversos, e parti para os exames. E era um momento de medo, porque eu era bastante nova, né? Tinha completado 40 anos há pouco tempo. E fiz os exames, e no primeiro exame havia uma dúvida, se era um nódulo ou se era uma mastite. Então, precisei me aprofundar nessa investigação. E o que houve, né? No dia 1º de abril, veio o diagnóstico de que, sim, era um câncer de mama. E eu costumo dizer que 1º de abril poderia ter sido uma mentira, mas não foi. Não foi. E, a partir deste dia, houve uma mudança bastante significativa nos meus dias. Né? E você já fazia o autoexame? Já fazia o autoexame.
e fazia um acompanhamento semestral, porque havia algumas alterações na mama, nada muito significativo, eram cistos aquosos, mas que eu precisava acompanhar, mas nada que me indicasse que isso poderia se tornar, e que, de fato, não tem nada a ver mesmo, né? Nada a ver esses cistos aquosos com o câncer. E, por isso, eu fazia semestralmente, era muito regular, muito disciplinada nisso, mas entre um exame e outro, isso acabou vindo à tona. Então, você mesmo ali, se tocando, descobriu e já foi para investigar, porque tem muitas pessoas, elas olham alguma coisinha ali, mas demoram para ir. Sim. E o processo ele pode ir piorar, né? E a importância de você já observar ali alguma coisinha que não está na normalidade, de você já ir imediatamente buscar ajuda, né? Exato. E o que me impulsionou a isso foi o fato de saber da importância do diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente tem essa informação, a gente inicia o tratamento, as chances de cura elas chegam a 95%. Então, assim, a hora que eu percebi, que eu entendi que poderia ser, eu não quis esperar. Eu fui em busca desse tratamento e da certeza, né, de qual era o diagnóstico, né, para que o tratamento pudesse acontecer da maneira mais correta. E essa confirmação vindo, porque a maioria das pessoas, quando elas recebem essa confirmação, a primeira coisa que vem à mente, né, eu vou morrer. Olha, eu confesso que um dos dias mais difíceis foi o dia que eu fiz o exame para ter o diagnóstico. Quando eu fiz essa preparação para a biópsia e a biópsia em si. O Márcio estava comigo nesse dia e foi muito difícil sair do exame, ficar forte para voltar para casa, porque em casa tinham 3 crianças me esperando, né, que eram os meus filhos, que são os meus filhos, né? E normalmente a gente recebe, quando se recebe esse diagnóstico, que você pensa assim, puxa, o mundo desabou. Num primeiro momento, sim. Primeira pergunta foi, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma família, eu tenho meu esposo, meus filhos, meus pais, um trabalho, uma história, e aquilo ia mudar totalmente, e sem saber o fim, né? Como que nós vamos terminar essa história, essa jornada que começa agora? Então, no primeiro momento, houve uma insegurança, houve medo, mas rapidamente, pelo acolhimento das pessoas, pelas orações, eu fui entendendo que aquele que estava comigo e que está comigo ia me dar a força necessária para vencer cada dia. E como seriam esses dias? Eu ainda não sabia. Eu não sabia o que viria. E fui compreendendo isso, e foi isso que, de fato, aconteceu. Olha só, porque para a gente até desmistificar, né? Porque um diagnóstico não é uma sentença de morte. Uhum. Né? Porque muitas pessoas elas vão, já recebem e já se sentenciam mesmo, e pelo próprio medo, a insegurança, como você mesmo relatou aqui, né? Do diagnóstico em si. E talvez passou por casos na família que já tinham acontecido assim, coisas que poderiam ter tido mortes. E, no caso, a gente está aqui também para desmistificar um pouquinho isso, porque nem todo diagnóstico é uma sentença de morte, não é, Patrícia? Exatamente, exatamente. Então, esse tratamento, isso aconteceu foi em 2016, então já estamos caminhando aí para o 8º ano já, depois dessa história. Então, a cura, ela é possível, e a gente precisa acreditar nisso.
e a gente precisa querer viver. Então, quando veio essa insegurança, também despertou em mim, eu quero viver, eu quero, né, continuar a minha história aqui, e que Deus permita que isso aconteça, né, se for da vontade dEle. E Ele foi me inspirando, foi me levantando todos os dias para que eu pudesse viver aquele momento, resolver aquela situação daquele dia, porque os desafios, eles são muitos, eles são diversos, mas a gente precisa querer vencê-los. E a gente percebe assim que hoje nós estamos aqui trazendo informações importantes e pessoas do outro lado, quem sabe, estão vivendo um momento como esse, ou algum familiar, né, que está vivendo um momento como esse. Você pode depois compartilhar esse vídeo, pode curtir, pode aí estar repassando para que mais pessoas possam ver que nem todo diagnóstico é uma sentença de morte. E é prova viva aqui da Patrícia, que passou por este momento, mas que foi um momento de superação. Ela queria muito viver, né? E ela relatou aqui, eu quero muito viver. E essa informação salva vidas? Sim, salva vidas, com toda certeza. É a sua disposição, é aquilo que você procura e faz com que aconteça. E isso você não faz sozinha. Né? Tem o apoio da família, que é muito importante, o apoio dos amigos, da comunidade, onde você participa, e, sobretudo, a bênção de Deus sobre a nossa vida todos os dias. E depois que você recebeu o diagnóstico, qual foi os primeiros passos, assim, agora eu tenho que fazer isso? Porque é outro processo, né? Sim, é outro processo. Bom, muitas pessoas que me amam e sabiam que eu estava fazendo os exames. E foi muito difícil comunicar à minha família. Meu marido estava comigo, então ele foi o primeiro a receber essa informação. Eu tinha os meus 3 filhos em casa, que eu precisava contar para eles, e não sabia ao certo ainda como fazer. Meus pais, como foi difícil falar para os meus pais que havia esse diagnóstico. Depois eu conto um pouquinho mais de como foi falar com os meus filhos, né? E depois de falar com os meus pais, eu trabalhava em um hospital na época, e eu precisava conversar com a minha liderança, eu precisava conversar com o RH, para dizer para eles que eu iria iniciar esse tratamento, mas que eu não sabia ainda quais seriam os próximos passos. E eu estava fazendo uma pós na época. Hoje é tão comum a gente fazer um curso à distância, EAD, e eu fazia um curso presencial, então não era algo muito comum, e eu contei para a coordenação do curso, eu contei para os professores que estavam naquele momento ministrando as aulas, e a professora me disse assim, você vai contar para os seus amigos. Então, eu estava numa sala com umas 40, 50 pessoas, e eu tive que trazer essa notícia para eles. Também foi muito desafiador, assim, porque estava muito recente todos os acontecimentos. E eu sou muito grata a eles, Marli, porque naquele momento eles permitiram que eu continuasse o curso fazendo ele EAD. Então, eu participava ao vivo das aulas, junto com os meus colegas, mas eu fazia à distância, porque logo eu iria iniciar, então, a quimioterapia e não poderia ficar presente com eles na sala. Então, sou muito grata por essa concessão que eles fizeram. E ainda durante o tratamento, fiz a minha monografia, né, consegui concluir o curso da melhor forma possível, né, porque eu busquei isso e Deus me capacitou para que eu fizesse isso nesse momento de tantas etapas diferentes, né, do tratamento. E nós tivemos ainda a obtenção, né, da liberação do início do tratamento, ela leva alguns dias.
Então, quando se tem o diagnóstico, a gente já quer fazer isso, né? Já quer iniciar. Fala, vamos colocar um fim nessa história. Sim. Mas é necessário também essa paciência, esse equilíbrio, essa temperança, porque no tempo certo essa liberação virá. E eu comentei, né, a respeito dos meus filhos. Meu filho mais velho, ele já não era mais criança, ele já fazia uma faculdade na época, e ele fazia uma faculdade de biomedicina. Então, ele sabia muito mais da doença do que eu mesma. Então, eu sabia o pouco que eu havia estudado sobre, eu sabia o que as pessoas diziam, mas ele não, ele estudava o que acontecia por dentro, né? Então, existia uma maturidade em relação a esse conhecimento, mas não uma maturidade para lidar com isso dentro de casa, né? E meus 2 filhos pequenos, eu busquei a orientação de uma psicóloga para que eu pudesse dar a notícia a eles. E ela me orientou da seguinte forma: você precisa falar para eles a verdade, e eles precisam ter a certeza de que você fará tudo o que for necessário para vencer esse momento. E neste dia eu entrei em oração, pedi muito a Deus que me direcionasse as palavras, que pudesse cobri-los, envolvê-los naquele momento para receber essa notícia. Então, dias antes, eu já havia comentado com eles que tinha algo diferente no seio da mamãe e que eu precisava investigar o que era aquilo. E eu comecei a conversa dizendo para eles exatamente isso. Falei, olha, a mamãe fez os exames e a mãe já sabe o que está acontecendo. E aí eles perguntaram, o que está acontecendo, mamãe? E eu disse para eles, a mamãe está com um câncer na mama e eu já vou iniciar o tratamento para ficar bem. E eles ficaram em silêncio por alguns momentos e o meu pequenininho, o Gustavo, levantou a mãozinha como se estivesse na escola. Falei, você quer fazer uma pergunta? Eu quero, mamãe. Então você vai morrer? E nesse momento eu senti uma dor profunda. E eu respondi para ele, falei, Gustavo, a mamãe não vai morrer agora. Um dia a mamãe vai morrer, mas a mamãe não vai morrer agora. E a mamãe não vai morrer dessa doença. Então, pode confiar que nós vamos fazer o tratamento. E aí começaram perguntas de criança, né, normal. E esse remédio é radioativo? E começaram outras perguntas. A minha filha, que também era pequena, eles têm 1 ano de diferença, e ela já fez uma pergunta um pouco diferente. Se com ela, né, se ela precisaria fazer exames, se ela precisaria fazer acompanhamentos diferentes ao longo da vida dela. E eu orientei que sim, mas que no momento certo a gente faria isso. E essa conversa, ela foi muito importante, porque ao longo do tratamento, que levou aí quase 1 ano, eles foram muito parceiros, né? Todos eles me ajudavam, meu esposo ia comigo à quimioterapia, o meu filho mais velho também, e os pequenos não podiam ir pelo ambiente em si, mas em casa eles me ajudavam muito. E essa força, esse carinho, esse amor, eles foram muito importantes. E ver a importância de manter o equilíbrio neste momento, né? Para não deixar as crianças também em desespero, porque você vê a primeira pergunta que foi feita, né? Então, o medo de perder a mãe. E eu confesso que essa pergunta, no primeiro momento, ela me assustou. Eu não imaginei que ele pudesse, tão pequenininho, fazer essa pergunta. Mas eu vejo hoje que foi muito providente, porque foi assim que eu consegui passar a segurança para eles,
de que eu faria de tudo, que eu faria tudo que fosse necessário para me manter viva, para que eu pudesse me recuperar e ser curada da doença. E contar a verdade, né? A verdade sempre supera tudo, Sim. seja em qualquer situação, né? Porque você ocultar as coisas pode depois, mais tarde, gerar até ali traumas sérios que pode mexer com todo o emocional da criança e futuramente também quando adulto, né? E manter esse equilíbrio na fala de um diagnóstico, juntamente ali com os filhos, com a família, você sentar, você falar. E a Patrícia já tem por natureza, né, essa calma de estar falando, mas só Deus sabe o que ela estava passando por dentro, porque isso aí não é só com ela, é com todos. E é normal sentir isso diante de uma notícia, diante de um diagnóstico, diante ali dos filhos, de como falar. Então, faz toda a diferença. Quando você fala a verdade, quando você sabe como falar, para você não causar um trauma aí na vida das crianças. Então, isso é fundamental, né, Patrícia? Sim. E tudo no momento em que está acontecendo, a gente não consegue ter uma clareza. Mas, com o tempo, isso vem. Hoje, eu vejo assim, o quanto foi importante trazer a verdade para eles naquele momento. E assim, contei da melhor forma que eu encontrei, para que eu não os assustasse e eles compreendessem que, de fato, era aquilo que nós estávamos vivendo. Porque o diagnóstico eu recebi, mas o dia a dia a gente ia enfrentar juntos. Então, foi a verdade liberta. E a verdade mesmo, como diz a palavra, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a verdade traz libertação. E não só no momento ali, é para uma vida toda, né? Porque você vai estar livrando ali de tantas coisas que poderiam surgir ao longo da caminhada dos filhos também na vida adulta, né? E como que foi o tratamento para você? Olha, o tratamento, ele levou quase 1 ano, foram 10 meses. Eu comecei fazendo a quimioterapia. Por que disso? Então, aquele carocinho pequeno, aquele nódulo que parecia ser pequeno, em torno de 1 centímetro por fora. Por dentro, ele estava bastante desenvolvido, ele tinha cerca de 4 por 6 centímetros, ele estava grande. Então, para se fazer a cirurgia, foi necessário fazer a quimioterapia para que esse nódulo fosse reduzido. Então, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 12 quimioterapia branca, que eles dizem que elas eram semanais, e depois 4 da vermelha, e que aí o tratamento era mais espaçado a cada 21 dias. Eu tive que fazer a mastectomia radical por conta da posição em que esse nódulo se encontrava. E durante a cirurgia eu já coloquei um expansor. Então, muitas pessoas podem não saber o que é um expansor, mas é uma prótese de silicone em que ela é expandida semanalmente ou com um intervalo um pouco maior. Então, é uma prótese em que ela vem vazia e depois vai se aplicando um líquido para que a pele possa ir se expandindo aos poucos. Então, coloquei o expansor e depois que essa fase estava concluída do tratamento, eu fiz 28 sessões de radioterapia. Então, foi um tratamento longo e eu iniciei com uma medicação importante que varia conforme cada diagnóstico, cada protocolo, e essa medicação eu teria que tomar ao longo de 10 anos. Eu digo teria, porque na última consulta a minha médica já suspendeu essa medicação. Foi uma nova conquista. Estou muito feliz por isso. Amém. E depois, passado aí
um ano do início não, 2 anos do início da quimioterapia, eu fiz a reconstrução da mama, a simetria, e aí concluímos essa etapa. E os maiores desafios na jornada? Quais foram os maiores desafios? Bom, os primeiros foram esses, né, de levar essa notícia para casa e viver isso no dia a dia. Mas, nessa ocasião, eu era uma pessoa completamente envolvida com o trabalho. E isso, na verdade, já vinha de vários anos. Era uma pessoa que trabalhava demais e gostava muito disso, de trabalhar, de ver os resultados acontecendo. E a minha médica veio com a primeira notícia. Ela falou: você trabalha num hospital e com a quimioterapia a imunidade ela tende a cair e eu não posso deixar você trabalhando. Nós vamos ter que afastar. Aí, primeira reação: não, eu não quero me afastar do trabalho. Eu vou me cuidar direitinho, você sabe, eu sou disciplinada, eu vou fazer tudo o que for necessário. E aí ela entendeu, de uma forma muito sábia, que se ela falasse para mim imediatamente que eu teria que ficar afastada muitos meses, eu ia criar uma resistência maior do que aquela que eu já estava criando naquele momento. Então ela falou assim: então vamos fazer assim, eu vou te afastar 1 mês para você iniciar o tratamento e depois a gente vê como vai seguir. E eu concordei. E nesse primeiro mês eu já entendi que eu precisaria de fato ficar afastada, né, por conta de algumas complicações que eu tive nesse início, algumas reações na pele e tudo mais. Então eu compreendi que eu precisaria mesmo ficar afastada. Foi difícil para mim? Foi. Uma pessoa que vinha num ritmo acelerado há muitos anos, de repente, ter que parar. E foi isso que aconteceu, porque meus dias mudaram radicalmente. Radicalmente. Com o início da quimioterapia, o que eu sentia, basicamente com as primeiras, com as brancas, né? Eu sentia muito sono depois das infusões e logo depois da segunda sessão, ou seja, já na segunda semana, meus cabelos começaram a cair muito, muito. E isso gera bastante angústia. E aí eu decidi, já na segunda semana, rapar os cabelos. E quem fez isso foi a minha mãe. E foi muito difícil para nós duas. Mas também eu vejo que foi muito importante que isso acontecesse dessa forma, né? Para eu entender que ela estava comigo, que aquilo fazia parte, que estava gerando em mim um crescimento, né? De uma certa forma, ela te acolheu ali naquele momento, né? Sim. Te abraçou, não que não abraçasse de outras formas, mas aquele momento foi importante por estar junto com você. Exato. Né? Exato. E minha mãe é uma mulher muito firme. Tem um coração gigante, extremamente generosa, mas ela é bastante firme, assim. E eu sei, porque depois ela me contou, depois que tudo passou, o quanto foi difícil ela fazer isso. Minha mãe é cabeleireira, ela trabalha há 50 anos com essa profissão. Já viu muita coisa, já viveu muita coisa, já atendeu muitas pessoas que passaram também pelo câncer. E ter isso, em particular, na sua família, né? Fazer isso, rapar os cabelos da filha. Então, para ela também foi um crescimento, né? E crescer dói. Né? A gente sabe que crescer dói. Então, isso aconteceu. E é um momento de viver o luto também, né? Porque ali estavam acontecendo várias percas. Sim. Do cabelo, né? Depois a mama. Então, estava acontecendo ali um turbilhão de coisas e, querendo ou não, era uma fase do luto, né? Sim, sim, era mesmo.
e como era. E cada dia era um dia. Então, o que aconteceu, né? O segundo passo, senti esse sono no dia que eu fazia a infusão, mas depois veio o cansaço, e era um cansaço exaustivo. Então, vou dar um exemplo para ficar claro. Eu não tinha mais uma rotina externa de trabalho, então minha rotina era a rotina dentro de casa. Então, eu cuidava da casa e procurava me ocupar ao longo do dia. Então, para fazer a limpeza, morava num apartamento bastante pequeno na época, então eu concluía, varria o primeiro cômodo, aí eu precisava descansar para conseguir varrer o segundo cômodo. Então, isso foi o que eu enfrentei. Cada caso é um caso, e eu aprendi a lidar com isso, a respeitar esses limites, porque era isso que eu sentia. Então, vamos viver isso. E isso tirava um pouco daquela minha agilidade, daquela correria toda do dia a dia. Eu tive que aprender a me acalmar, a desacelerar. Então, eu vejo que fez parte desse processo, né? E depois, quando passei pela quimioterapia vermelha, na primeira infusão eu tive muito enjoo, mas isso foi corrigido depois, a partir da segunda, com uma outra medicação. Então, é muito importante que, se alguém estiver fazendo o tratamento, né, e sentir essa indisposição, que possa comentar com o médico, para que ele possa corrigir isso com outras medicações, se for possível, né? Essa rápida mudança na aparência física, ela também foi um desafio. Então, na segunda semana já caíram os cabelos, aí os cílios, os pelos da sobrancelha, e então isso mexe muito com a nossa autoestima. Então, é muito importante que a mulher ela se cuide também, porque isso vai deixá-la melhor no dia a dia. Então, fiz a sobrancelha na época, e isso me ajudou a me olhar no espelho e reconhecer a Patrícia que eu estava vendo ali, né? Comprei uma peruquinha para poder também enfrentar melhor esses dias. Porque quando a gente está com um lenço, existem muitos olhares. Alguns olhares são de compaixão, outros olhares são olhares estranhos, né? E então eu percebi isso, que quando eu estava com um lenço era de um jeito, e quando eu estava com a peruca, as pessoas muitas das vezes nem percebiam que eu estava sem o cabelo. E isso também me ajudou bastante. Olímpia, acho que nós temos até uma foto aí dela. Vê se você consegue achar aí para projetar esse momento que ela viveu, a perca dos cabelos, né? Que ela passou por esse momento. Ah lá. Olha lá, aí são seus filhos? Isso. A Issa, o Gustavo, a nossa cachorrinha, a Luna. Uhum. Tem mais aí, Lipe? Tem fotos com lenço. Aí são as pessoas que me apoiaram lá na radioterapia, né? O Tiago e o Amarildo eram os técnicos. Certo. Se você quiser ir passando, isso aí esse foi o momento do lenço. Isso. Aqui foi logo no começo, então estava com a minha mãe e com a Denise. A Denise é minha amiga e ela é minha filhada também. Essa é a Cristina, ela é enfermeira, ela me apoiou durante toda essa jornada aí da quimioterapia. Então, ela era a enfermeira mais próxima. Esses são meus pais, né? Minha mãe, meu pai. Aqui eu já estava com os cabelinhos, né? E a gente já estava na igreja, já agradecendo por toda a vitória, né? Aqui é meu esposo, Márcio. Eu já estava com a peruquinha aí, fazendo a quimioterapia. Aqui todos os outros enfermeiros que me apoiaram ao longo dessa jornada. Juliano. Essa foto ela é bastante especial, assim.
No dia 6 de fevereiro de 2017, eu recebi uma mensagem da minha médica, doutora Ana Herrera, e ela tinha recebido o diagnóstico, o laudo, na verdade, né, que foi feito com a mama que foi extraída durante a cirurgia. E lá dizia que a quimioterapia tinha sido altamente eficiente. E ela me mandou essa mensagem cheia de alegria, porque o tratamento estava tendo o êxito esperado. Então, nesse dia, eu quis fazer uma foto para poder retratar também a alegria que eu estava sentindo, né, de saber que a evolução desse protocolo todo, do tratamento, estava dando certo. E hoje, Patrícia? E hoje? Então, na verdade, durante esse período, eu senti muitas dores na alma. Não foram dores físicas. E eu entendi que eu viveria um novo momento na minha vida, uma nova etapa. E tudo isso, né, ele se tornou pequeno demais, perto dos valores e das virtudes que eu aprendi a apreciar, né? E eu estou curada, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Superação total. Isso, Marli, superação. E hoje eu dou muito mais valor a coisas em que naquela época eu não achava tempo, né? Então, meu tempo com a minha família, ele era menor do que é hoje. Os meus encontros com os meus amigos, o meu tempo dedicado a Deus, ele era menor. Então, hoje as coisas inverteram, né? Os valores. Os valores, né? Eu entendi que essa jornada também propiciou que Deus tratasse muitas coisas em mim, né? Que Ele pudesse fazer florescer ainda mais aquilo que era bom. E aquilo que não era tão bom, que pudesse ser extirpado, ou que arrumasse uma nova colocação dentro da minha vida, né? E esse foi o seu milagre. Foi. Seu milagre. Foi o meu milagre. E assim, os primeiros receios era de não poder, né, mais trabalhar. Falei, e agora? Não, voltei a trabalhar e fui muito bem acolhida nesse retorno, com um olhar diferente sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre os fatos que acontecem no nosso dia a dia. E eu vejo assim que tudo o que aconteceu me preparou para que eu pudesse partilhar essa história com outras pessoas e apoiar as pessoas de uma outra forma, acolhê-las em diferentes situações. Às vezes não estão enfrentando um câncer, mas estão passando por uma situação difícil dentro da sua casa ou no trabalho. Então, me faço ouvidos, levo a palavra que eu sinto no coração de entregar e me coloco à disposição para ajudar. E o principal deles é a questão, sim, do câncer de mama, porque eu entendo que partilhar essa história ajuda aqueles que estão passando ou que podem vir a passar e ajuda também as famílias. Porque nessas palestras, porque eu vou a igrejas, eu vou a empresas, já fui a bancos, a meios de comunicação, a veículos de comunicação, rádio, TV, é uma forma de também agradecer. Sim. Toda a graça recebida, agradecer esse milagre. Porque foi fácil? Não foi. Cada dia era um dia, né? E o Senhor me sustentou todos os dias. Um testemunho de superação mesmo. Ele me colocou em pé todos os dias. Patrícia, nós temos alguns minutinhos. Sim. E nós vamos falar daquela estatística, aquela primeira que eu te enviei, Lipe. A gente vai falar aqui em rápidas palavras. Ah lá.
Comenta um pouquinho, Sim. Patrícia, sobre... Algo que eu descobri quando eu iniciei a busca por mais informações a respeito do Outubro Rosa, do câncer de mama, eu descobri que 1% dos casos eles são manifestados em homens. Então, é muito importante que a gente saiba disso, que não é só a mulher que pode ser acometida por um câncer de mama, o homem também. Então, 80% das mulheres, elas descobrem o nódulo com o autoexame, que foi o que aconteceu comigo. O que a saúde, a área da saúde fala hoje? Que é muito importante as pessoas, a mulher, adotar uma postura vigilante. Então, ela não esperar um período específico do mês para fazer o toque, para que ela faça continuamente, porque assim é muito mais fácil dela descobrir alguma alteração, né? E isso é o autocuidado, que é tão importante. E as formas mais eficazes para essa detecção são a mamografia e o exame clínico de mama. É a forma mais eficaz para que isso aconteça de forma antecipada. Em 2024, a expectativa é que hajam 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. Em 2022, foram registradas mais de 18 mil mortes provocadas pelo câncer de mama. O número de 2023 ele ainda não foi divulgado, e essa fonte de informação é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. E quais são as boas notícias, né? É que 30% dos casos de câncer de mama eles podem ser evitados com informação e adoção de hábitos saudáveis. E o diagnóstico precoce, como eu já comentei com vocês, eleva a 95% as chances de cura. Olha só que informação importante, né? Nós estamos recebendo aqui, então, a prevenção, tudo que você puder fazer para que o quanto antes possa ser aí detectado, diagnosticado, você pode ter essa chance de cura, né? E nós estamos aqui já no finalzinho da programação. Antes, porém, eu quero deixar aqui mais um salmo, e logo após nós vamos ouvir parte de um louvor, para nós fecharmos aqui, Patrícia. Olha, e bendize, ó minha alma, ao Senhor, é o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque quem? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O 4, Felipe. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha só, que coisa linda, né? O salmista aqui dizendo uma forma de gratidão por tudo que Deus tinha feito por ele. Bendize a minha alma, ó Senhor. Agradeço a minha alma, ó Senhor. E é isso que você está fazendo aqui nesta manhã. Nós vamos ouvir parte deste louvor e daqui a pouquinho nós retornamos. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa. Talvez você está passando por um problema, talvez não seja o câncer, como a Patrícia disse, mas pode ser um câncer na alma, né? Tantas coisas que você vivenciou e hoje você está passando por momentos de dificuldade. Mas eu quero fazer uma oração neste momento em favor da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada um, Senhor, que ouviu e viu essa programação, que está passando por problemas, dificuldades, talvez na vida física,
talvez nas emoções, nos sentimentos, na vida familiar, Senhor, na vida profissional, no financeiro, que tem causado dores. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe, e pode alcançar a vida de cada um, para que o teu nome seja glorificado. Nós declaramos uma manhã de cura, de libertação, de restauração, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Patrícia, eu quero te agradecer. Olipe, se você puder colocar aquele último, que é onde mostra o Instagram dela, a rede social dela, porque ela é palestrante, né? Ela é palestrante, como ela já falou, vai em igrejas, empresas e em vários lugares, né, Patrícia? Sim, sim, onde recebeu o convite para poder levar essa palavra de vida, essa palavra de esperança. Como ela já falou, já foi no rádio, já foi na TV. Então, você também que deseja, quem sabe, convidá-la para estar aí dando uma palestra, está aí o contato dela. E nós queremos te agradecer, Patrícia, nesta manhã, pela sua participação. Muito obrigada, Marli, pelo convite. Como disse no início, uma alegria estar aqui com você, estar aqui junto das pessoas que estão nos acompanhando neste dia. E lembrem-se sempre, a vida é um presente. E viva esse presente que Deus nos deu. Muito obrigada pela sua companhia. E nós estamos colocando uma vírgula. Logo estaremos aqui novamente. Até uma próxima oportunidade. Até mais. E descansar.